todo esse coronavírus, essa pandemia, quarentena, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Tudo isso traz pessoas que umas ficam ociosas, porque talvez tenham uma condição financeira de estar dentro de casa sem estar trabalhando, pode passar aí 1 ano, 2 anos sem estar trabalhando tranquilamente. Outros ficam ansiosos, em vez de ociosos, ficam ansiosos, porque não podem parar de trabalhar e tem as contas para pagar, e aí vem a ansiedade. Um ocioso, com a mente desocupada, porque não precisa trabalhar, pode ficar aí 2 anos de férias, 3 anos. Outro ansioso, porque não pode parar de trabalhar 1 semana, 1 mês sequer, porque as contas continuam vindo e o dinheiro não. E os 2 grupos ficam ansiosos devido ao medo da doença. Uns mais e uns menos. Aqueles que se detêm na televisão, na Rede Globo, nos outros canais, só mostra pânico, terror, notícias exacerbadas. Além do que está acontecendo no Brasil, eles impõem. Aqui eu não vou entrar no método de o porquê. A verdade é que as pessoas ficam ansiosas, com medo, com pânico. Por isso que estão aumentando os casos de morte súbita, de infarto, de suicídio, de depressão, de tristeza profunda. Mas tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Desde o coronavírus até a ansiedade, a ociosidade, a depressão, tudo. E o pecado, ele só nasce após a pessoa ser tentada a pecar. Ser tentada a pecar. Então nós vamos falar hoje de tentação. Certo? Nós vamos falar hoje de tentação. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, nós vamos até o 11, do 1 ao 11, fala de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é a tentação de Jesus no deserto. Então abra sua Bíblia aí em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo essa live, essa transmissão ao vivo, online, este culto online, Senhor, é porque está buscando saber mais de Ti, Senhor Deus.
está remindo o tempo, como a tua palavra diz, para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus, e nunca foram tão maus os dias nessa geração como agora. Então, Senhor Deus, abençoa todo aquele que está remindo o tempo, que é dedicar o tempo a coisa que edifiquem, a tua palavra, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Abre os olhos dos corações, Senhor Deus, dá entendimento, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja direcionada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço. Entra nos nossos corações, nas nossas mentes, lava as nossas mentes, Senhor Deus, do pecado, lava as nossas mentes de tudo que não te agrada, Senhor Deus, e nos enche com o Espírito Santo de Deus para a compreensão da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, amados, estamos aqui começando mais um culto, transmitindo ao vivo hoje aqui da minha casa, tá? Transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, transmitindo também pelo Instagram. Antes eu quero falar para vocês que há alguns meses, já antes dessa pandemia, eu vinha sentindo incômodo para mudar o nome do ministério, bem como o símbolo. Não sei, essas coisas não tem como explicar e nós só podemos atribuir ao Espírito Santo, porque o inimigo não tem nada a ver com a minha vida. Então realmente eu vim ali sentindo esse desejo, e aí conversando com os irmãos da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe isso de pastor ditador, pastor que vai e impõe tudo. Se você participa de uma igreja onde tem um pastor ditador, saia. Porque a igreja, por mais que ela tenha milhares de membros, ela tem que ter um conselho, ela tem que ter um conjunto de líderes que tomam decisões em conjunto e que ali chegam ao bom senso, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Claro que respeitada a hierarquia espiritual, não hierarquia de ninguém ser melhor do que ninguém, mas organizacional da igreja. Então, ontem eu levei isso para a igreja, depois de muito orar, e depois de vários meses, e depois de chegar em um nome que me veio à mente. E nós não estamos mais, o nosso ministério não se chama mais Igreja Evangélica Templo do Espírito. Se não aparece alguma logomarca aqui, ali é porque dá um pouco de trabalho mudar tudo. Mas agora o nosso ministério se chama Igreja, Bíblia e Fé. Amém? Porque nós somos igreja, porque nós seguimos única e exclusivamente a Bíblia, e a palavra diz que a fé vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então somos a IBF, Igreja, Bíblia e Fé. Amém? Deus lhe abençoe. Seja convidado a participar conosco desse ministério que está, digamos assim, nascendo com um novo nome, renascendo com um novo nome. Amém? Mas a nossa prioridade é a mesma, é a palavra de Deus, é levar o evangelho da salvação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, vamos iniciar a exposição da palavra. Vamos iniciar a exposição da palavra do Senhor. Amém. Está te ligado, doutor? Sim. Pode ligar de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, amados, então, Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Só um minuto aqui, ajeitando aqui a internet. Glória a Deus. Tá ligando? Não. Glória a Deus. Vamos. Mateus 4, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Vejamos o que é que nos ensina aqui esse versículo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Meu irmão, se tu é de Deus, Satanás não tem participação nenhuma na tua vida. Como eu acabei de falar aqui sobre a mudança do nome do ministério. Há meses, há 6 meses, 7 meses, eu vim incomodado mesmo, para mudar o nome do ministério, para mudar a logomarca do ministério. E isso eu comecei a orar para ver se realmente é algo que agrade a Deus. Comecei a orar para saber se não era coisa da minha mente ou se era realmente coisa vinda do Espírito Santo. Jamais que fosse coisa do inimigo, de Satanás. Então, cheguei à conclusão com sinais, né? Tive alguns sinais, inclusive hoje irmãos da igreja vieram me falar que tinham sentido isso também, presbítero da igreja, que tinham sentido isso também, mas não sabiam como me falar, porque achavam que jamais eu iria mudar o nome do ministério. Então, ele não sabia que estava sendo usado, trabalhado, que o Espírito é um só. A palavra diz que é um só batismo, um só corpo, um só Espírito. Então nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo trabalha no meu coração, trabalhava no coração do meu filho, da minha nora, que já também com essa vontade de mudar o nome do ministério, nós sabemos porque isso são desígnios de Deus. Eu usei como exemplo, porque aqui diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Né? Jesus Cristo foi levado por quem? Pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós temos Jesus Cristo, que o inimigo não tinha participação nenhuma na vida dele, como não tem na vida de nenhum crente em Cristo, como não tem na vida de nenhum que é temente a Deus, como não tem na vida de nenhum que serve ao Senhor. Tudo que acontece com um cristão vem de Deus, seja bom, seja mal. Veja que aqui Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Deserto, lugar de sofrimento, lugar de sol quente, fome, sede, né? Local inóspito, deserto. Para quê? Para fora estar no deserto, ainda ser tentado pelo diabo. Meu irmão, não é à toa que quando nós passamos as maiores dificuldades da nossa vida, que quando nós passamos os maiores problemas da nossa vida, é onde as tentações vêm com mais força. Certo? E nós temos que aprender algumas coisas sobre tentações, se nós queremos passar por elas e não cairmos. Lá em Tiago 1,13 diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então aqui nós já aprendemos que quando você for tentado, você que é casado, for tentado de olhar para outra mulher, de sair com outra mulher, você que é mulher casada, for tentada de olhar para outro homem, dar conversa para outro homem que não é o seu marido, você jovem que não é casado, homem ou mulher, que é tentado a manter relações sexuais fora do casamento, você que trabalha honestamente até, e aí um dia é tentado a pegar um dinheiro, que esse dinheiro não é honesto, né? Você que é tentado a se meter em uma briga, em uma confusão. Essa tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Ele próprio não pode ser tentado pelo mal. E Ele próprio não tenta ninguém. Ao contrário, diz Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Algumas versões falam que cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. O mau desejo é o quê? É aquilo que você deseja que está em desconformidade com a palavra de Deus. Você só pode desejar sexualmente sua esposa. Você só pode desejar sexualmente seu marido. Quando você deseja sexualmente outra pessoa, que não é sua esposa ou seu marido, você está tendo um mau desejo. Por quê? Porque é contrário a Deus. E Deus é justo. Deus é amor, Deus é perfeição. Então você está se tornando alguém que está contra Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O mau desejo é também traduzido como cobiça. O que é cobiça? É desejo.
Então está dentro de nós. Nós estamos desejando algo que é contrário à palavra de Deus. E isso nos atrai, nos seduz. É uma sedução. Pode ser do adultério, pode ser da mentira, pode ser do dinheiro ilícito, pode ser de passar um cheque sem fundo de propósito, propositadamente. Pode ser de você fazer algo que vá frontalmente à palavra de Deus e até as pessoas do mundo acham que é comum. Como, por exemplo, a homossexualidade, o sexo fora do casamento. As pessoas são tentadas pelo próprio mau desejo, pela cobiça que está dentro de si. E essa o arrasta e seduz. E em Tiago 1,15 continua. Então, a cobiça, depois de haver concebido, né, você sente o desejo, sente a vontade, e você vai atrás. Você se deixa levar. Porque o correto é de imediato você rejeitar aquele mau desejo. O correto é de imediato você repreender em nome de Jesus. Nós vamos aprender hoje como fazer isso. Nós vamos aprender com o próprio Cristo. Porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Esvaziou-se da sua condição divina. Veio à terra na forma de homem. Jesus. Então ele passou, ele tinha os mesmos maus desejos, as mesmas tentações. Ele sabe o que é ser tentado. Só que ele nunca sucumbiu. Ele nunca sucumbiu ao mau desejo. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão teológica se Jesus era contaminado pelo pecado ou não. Se Jesus tinha dentro dele a inclinação para o pecado, como eu e você temos, como todo ser humano tem, ou não. Eu não vou entrar nessa discussão. O que eu sei é que ele veio como homem e que ele foi tentado e que ele não sucumbiu à tentação uma única vez. E talvez por ele nunca ter sucumbido à tentação, é que uma parte dos teólogos dizem que ele não era contaminado pelo pecado como nós somos. E ao mesmo tempo isso retiraria um pouco da legitimidade de vir como homem e suportar o pecado e não pecar. Então não vou entrar nesse mérito. Nós só saberemos na eternidade. O que nós sabemos que a Bíblia fala é que ele foi o único justo que pisou na terra. O único justo porque nunca pecou. Quando Jesus começou seu ministério, Satanás talvez tenha olhado para ele e tenha pensado, olha aí, mais um, talvez igual a Abraão, achando que não vai pecar e pecou. Talvez igual Davi, achando que não vai pecar, homem segundo o coração de Deus, mas foi adúltero e foi assassino. Talvez igual Salomão, que pecou também. Como tantos outros heróis da fé, porque a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Mas aqui continua o texto dizendo sobre nós. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que é conceber a cobiça? Você sente a cobiça e aí você vai atrás. E aí você vai atrás, você fala no WhatsApp. Aí você vai atrás daquela ilegalidade. Aí você vai atrás do dinheiro ilícito. Aí você vai atrás da fofoca. Aí você vai atrás de falar mal de alguém. Aí você vai atrás de se vingar de alguém que lhe fez algum mal. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado nasce. Dá à luz. Está comparando com um parto. É um nascimento. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí é que está o problema, meu amigo. Quando você consuma o pecado, ele gera a morte. Ele aqui, as duas mortes, ele tanto pode gerar a morte física, a morte que todos nós vamos passar um dia, salvo aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, após a tribulação, ou aquele que morrer agora. Quantos já morreram porque o marido matou o amante? A esposa matou a amante e matou também o marido, e o marido matou também a esposa por causa de adultério. Quantos já mataram por causa de ira, de raiva, por motivos banais? Quantos agora estão matando aí pessoas, impondo medo, ao invés de dar uma palavra de fé, impondo medo às pessoas?
que se apavoram e tem gente aí infartando com medo do coronavírus. O pecado, uma vez consumado, gera morte, mas a pior morte que o pecado gera, para aquele que vive no pecado, aquele que não busca lutar a fugir do pecado, aliás, porque ninguém luta contra o pecado, a gente foge do pecado. Se você for lutar, você é derrotado. Aquele que não foge do pecado, aquele que não se arrepende quando peca e busca o Senhor, esse vai enfrentar a pior morte, a segunda morte, que a palavra fala que é o ser lançado no lago de fogo que jamais se apaga, onde o sofrimento é tão grande que só haverá choro e ranger de dente. A palavra continua em Mateus 4:2. Jesus foi levado ao deserto, conduzido pelo próprio Espírito Santo, para ser o quê? Tentado. Por quem? Por Satanás. Então aqui nós já aprendemos duas coisas. Primeiro, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Mas também existe um tentador, que aqui a Bíblia chama de diabo. Né? Para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1 diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, é o diabo. E lá em Tiago 1:3 diz: ninguém ao ser tentado diga que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, ao contrário. Cada um é tentado pela própria cobiça, o próprio mau desejo. Então, nós temos um mau desejo dentro de nós, infelizmente, enquanto nós somos vivos. Por isso que não tem essa história de livre-arbítrio. Não existe nessa palavra na Bíblia. Você sabia livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? O nome livre está totalmente liberto. Arbítrio, decisão, arbitrar. Eu vou arbitrar, eu vou decidir o que eu faço livre. Nem eu nem você estamos livres. Eu e você temos uma tendência a praticar o mal. Temos uma tendência a pecar. Temos uma tendência a querer fazer aquilo que o nosso próprio mau desejo determina. É como eu sempre digo, é como um carro velho desalinhado, que sempre está puxando para o lado esquerdo. E para você andar em linha reta, você tem que puxar a direção para o lado direito, para ele andar em linha reta. Somos nós. Nós somos desalinhados pelo pecado. Nós não temos livre-arbítrio. Por isso que a pessoa que não tem Jesus Cristo, por isso que a pessoa que não é crente em Cristo, que não se entrega ao Senhor, não busca o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, de todo o coração e entendimento, não consegue não ser adúltero, não ser mentiroso, não ser ladrão. Pode não ser tudo, mas vai ser algo dessas coisas. Quando eu digo ser algo, é ser vencido, é viver na prática dessas coisas. Mateus 4:2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus passou 40 dias. Você imagina aí, meu irmão? 40 dias e 40 noites no deserto. Vamos fazer uma analogia. Há quanto tempo tu está aí dentro de casa trancado com medo do coronavírus? Sem poder trabalhar? Angustiado por causa do aluguel, do plano de saúde, da faculdade do filho, da própria alimentação, e o dinheiro não está entrando, não está vindo. Tu está em uns 40 dias? Ou mais, né? Ou uns 50 dias. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmão, você que é crente em Cristo, se você não estiver aproveitando esse período para ter um particular com Deus que Ele quer ter com você, se você não está aproveitando esse período, para estar se aprofundando no estudo da palavra, para estar se aprofundando no estudo bíblico, na leitura da palavra, tu pode pirar como qualquer pessoa que nem Cristo conhece. Você que não é cristão, quando eu digo que não é cristão, é porque ser cristão não é dizer eu sou cristão, não. Ser cristão é viver como Cristo determina. Se você diz que é cristão e é adúltero, vive no adultério, não se arrepende, não sai disso, você não é cristão. Se você diz que é cristão e vive na mentira, vive para mentir, não se arrepende, não sai disso, você não é cristão. Se você diz que é cristão e vive vivendo ilicitamente, estelionatário, roubando, furtando, você pode frequentar a igreja todo dia, mas você não é cristão. Você é um derrotado do pecado, um escravo do pecado. Ser cristão tem que seguir a receita que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos
Todos os dias. O que é negar a si mesmo? Negar esses maus desejos aqui, que a palavra está dizendo que eu peco, que é o que está dentro de mim, que eu desejo fazer o que é contar na palavra de Deus. Eu tenho que negar, mortificar os maus desejos. Quem quiser vir após mim, mortifica os próprios maus desejos todos os dias. Tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Tomar a cruz não tem nada a ver com sofrimento, com penitência, com andar de joelho, com subir escada de joelho, escada de igreja de joelho, com se chicotear, com andar até Canindé a pé. Isso é pecado. Quem faz isso está pecando. Quem faz isso está alegrando Satanás. Porque está negando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se você pudesse fazer alguma coisa para salvar a sua alma, Deus não teria mandado o seu filho amado unigênito para sofrer tudo o que sofreu. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então muitas vezes você está sendo enganado por um falso sacerdote, por um falso profeta, que já é previsão de Cristo, de que no final viriam falsos profetas. São aqueles que falam em nome de Cristo e falam mentiras, que fazem você fazer promessas, caminhadas longas, jejum interminável, subir no monte porque só lá que Deus ouve oração, comprar objeto ungido. São mercadores da fé mentirosos. São aqueles que Jesus falou, os falsos profetas. Para, meu irmão. Foi um dos motivos de eu ter mudado o nome do ministério, com a anuência dos irmãos da igreja, os presbíteros, os diáconos. Igreja, Bíblia e fé é só a palavra. E fé em Jesus Cristo, na promessa que Ele me fez e fez para todo aquele que nele crê, que Ele foi para preparar lugar, mas um dia voltará para nos pegar. E mesmo antes disso, aquele que morrer agora de coronavírus, hoje ou amanhã, ou de qualquer outra doença, e está em Cristo, não ficará na morte, passará da morte para a vida, porque Ele disse para o ladrão da cruz que se arrependeu ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Se você crê, diga amém, meu irmão. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus Cristo estava 40 dias e 40 noites jejuando. Não era só o jejum, era um local quente, nosso, quente de dia, gelado à noite. Se abrigando aonde? Nós não sabemos se ele levou uma barraca, se ele se abrigava embaixo de rochas. Deserto é deserto. Então ele teve fome. Aqui mais uma vez mostrando a sua humanidade. E em Mateus 4,3 diz: então o tentador aproximando-se, disse a Jesus: meu irmão, veja bem, quando você estiver mais fraco, eu penso assim, o inimigo ele se aproxima da pessoa, Satanás, o diabo, aqui a palavra falou diabo, o tentador, ele se aproxima da pessoa, independente de ele ser o cristão, né? O que não é cristão, ele já está no domínio de Satanás 24 horas, está na Bíblia, não sou eu não, tá? É a palavra que diz isso. Aquele que não é cristão, ele já está no domínio do inimigo 24 horas por dia. Tá bom? Mas até aquele que é cristão, que é temente a Deus, o inimigo vai se aproximar dele, ou quando ele está muito alegre, muito eufórico com alguma coisa, com algo, ou quando ele está muito debilitado, fisicamente e psicologicamente, ou um ou outro ou dois. Muito eufórico, é tanto que a Bíblia diz, é melhor estar numa casa que tem luto, ou seja, que tem um defunto no caixão, um velório, do que estar numa casa em festa. Por quê? Porque pode ser que aqueles que estão vivos olhem para aquele caixão, para aquele velório, e ponderem que também é mortal. E que não podem viver de qualquer jeito, porque tem um Deus para ele prestar conta. E no momento de euforia de mais uma festa, o ser humano tem a nem lembrar que Deus existe. Bebida, droga, sexo, e muitas vezes morre daquela alegria. É o momento que Satanás se utiliza. São duas vulnerabilidades. É quando está numa alegria muito grande, então por isso que é melhor, a Bíblia diz que é melhor estar numa casa em luto. E outra vulnerabilidade é quando você está debilitado fisicamente, pela fome, pela sede ou por uma doença,
ou psicologicamente por um grande problema. É nesse momento que ele chega oferecendo os manjares falsos dele, porque ele tem poder para isso, ele é o príncipe desse mundo. Essas igrejas que ficam aí dizendo: o Brasil será o celeiro para as nações, o Brasil será o berço. Mentira, não vai. A palavra me diz que não há esperança nessa terra. Essa terra caminha para o fim, e nós estamos mais próximos do que nunca, porque vai ser tudo destruído, e haverá novos céus e nova terra. Essa terra vai ser destruída. Para com isso. Para de acreditar nesse emocionalismo barato. Tem um americano aí que subiu agora numa igreja aí dizendo, sapateando, gritando que o Brasil ia se livrar da corrupção. Vai não! Nem o Brasil, nem país nenhum do mundo. Sabe por quê? Porque são homens que estão governando e sendo governados. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, ou seja, confia em si mesmo. Homem nenhum, por mais correto que seja, ele é a salvação. A salvação só está em Jesus Cristo. O Brasil não vai ser celeiro de cor nenhuma, não. Só se for de granja, que tem muito aqui no Ceará. Muito ovo de galinha aí, vai ser o celeiro. Mas se for de salvação, na Europa já houve esse avivamento. A Europa já foi eminentemente cristã. Já tiveram até guerras da Igreja Romana contra a Inglaterra, a Holanda e os Países Baixos, porque se libertaram do jugo romano, conheceram o Evangelho da Salvação através da Reforma Protestante. E ali o rei da Espanha, juntamente com o Papa Pio XII, invadiram a Inglaterra e a Holanda para matar aqueles que queriam viver pela Bíblia, porque teriam que viver sob o jugo romano. E sabe o que aconteceu? Houve realmente um avivamento na Europa. Foi de lá que veio Martinho Lutero, Calvino, Wesley. Mas sabe o que acontece hoje? As igrejas são fechadas, se transformam em boates. Então alguém naquela época pode ter dito: a Europa vai ser o celeiro. Foi o nascedouro de um avivamento. O que é avivamento? É quando a palavra de Deus está sendo ensinada toda errada. Avivamento não tem nada com reteté, com balacaxaia, arumananaxaia, decantarabassúria, com nada disso. Aí a maioria é palhaçada. A maioria é palhaçada. É gente querendo ser mais espiritual que os outros. E aí, hoje na Europa, não tem mais. E agora nós temos um avivamento na América do Sul. Isso não quer dizer que vai ser celeiro de nada. Até porque a palavra diz que haverá uma perseguição tão intensa que um culto como esse... você que está assistindo aqui, e pouquinha gente aí pelo Instagram. Não tem mulher nua, né? Não tem sertanejo cantando. Pouca gente aí também no YouTube, também no Facebook. Eu não estou aqui falando para você: Jesus está no teu barquinho, vai dar certo. Não estou. Eu estou dizendo para tu se arrepender, para te salvar a tua alma. Aí não lota não. Mas você que está aqui é um privilegiado. Porque em pouco tempo, não vai demorar, vai ser proibido uma transmissão dessa aqui. Em pouco tempo, não vai demorar. Hoje nós estamos proibidos de nos reunir como igreja dentro do ministério. Em breve, nós seremos proibidos de fazer uma transmissão dessa aqui, como já é na China, como já é na Coreia, como já é em Cuba. Nós não poderemos fazer uma transmissão dessa. Nós teremos que nos reunir escondidos, com medo da polícia, como o cidadão está hoje aí com medo da polícia. O bandido não tem medo não, mas o cidadão está com medo da polícia, porque não pode se reunir para nada. Do mesmo jeito que nós vimos aí um político cearense chamado Ciro Gomes dizer que ia mandar prender pastor e padre, é só um embrião. Tem outro vídeo dele dizendo que o Estado tem que controlar o povo. É só um embrião. Você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube e no Facebook, é um privilegiado. Aproveite, meu irmão. Glórias a Deus. Nós ainda estamos podendo aqui falar e ouvir a palavra de Deus. Vai ser proibido, vai dar cadeia. E muitos irão sucumbir e negar a Cristo. Mateus 4:2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então
o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Ele foi aonde Cristo estava mais vulnerável. A palavra diz que ele teve o quê? Fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Ele vai naquilo que tu está desejando. Aqui o desejo de Cristo era lícito. Fome é um desejo lícito do ser humano. Mas Satanás queria que ele saciasse esse desejo de uma forma ilícita, transformando pedra em pão, usando o seu poder que Deus, porque ele era Deus e Deus estava permitindo Deus se usar para mostrar que ele era Deus, ele era o Filho de Deus, os sinais que ele ia fazer, que ele usasse para benefício próprio. Era lícito Jesus comer, ele estava com fome, jejuando há 40 dias, mas a forma era ilícita. É isso que Satanás faz. Jesus estava com fome. Você pode ter um desejo sexual, e aí pode ser no dia que a sua mulher esteja com raiva de você, esteja doente, e aí o tentador entra em ação. Aí ele vai te mostrar aquela mulher bonita, vai te mostrar aquela mulher que está desejando você também. Você pode ter o seu trabalho, o seu carrinho, mas aí você deseja um carrão, mas você não tem como comprar, porque o seu trabalho ainda não permite. Mas aí o tentador vai trazer para você uma forma de ganhar um dinheiro ilícito, uma forma de ganhar o dinheiro ilícito, onde você vai poder comprar aquele carrão. Não é pecado desejar ter um carro bom não, meu irmão. Não é pecado desejar ter uma casa boa não. O problema é como você vai atingir isso aí. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Cuidado, crente. Tem muito crente por aí com conversa mole. Eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor. Sabe o que a palavra diz que tu merece? A morte, nada mais. Porque todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Por misericórdia, Deus faz na tua vida. Porque se tu buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tudo mais ele te dará. Agora tem gente que está na igreja buscando um emprego melhor, um carro melhor, até a saúde melhor, mas não está buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Então não recebe. Porque só recebe aquele, a palavra se cumpre. Busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E tudo o mais será acrescentado. Tudo. Tudo. E a primeira coisa mais importante é a salvação. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ou seja, tudo aquilo que está escrito na palavra, tudo aquilo que está escrito, Jesus, porém, respondeu: está escrito. O ser humano, ele está falando aqui, ele estava falando como um ser humano que ele estava naquele momento, não viverá só de pão. Ei, meu irmão, a fome é lícita, sabe? Mas tem gente por aí com a barriga cheia. Tem gente por aí satisfeito comendo picanha, comendo baião, comendo filé. Mas tem um vazio tão grande dentro do peito que quando chega em casa, num apartamento de 1 por andar, fica pensando se pula no pulo da janela. Sabe por quê? Porque está com a barriga cheia.
mas a alma está em inanição. A alma está passando fome. A alma está passando fome. Morrendo de inanição. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu ler para você o que está em Provérbios 1. Provérbios 1 no 10 diz o seguinte. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu, como advogado criminalista, vejo acontecer direto. E quando eu vejo acontecer isso aqui, algumas vezes parte o meu coração. Sabia? Olha o que está escrito em Provérbios 1:10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Meu irmão, pecar todo mundo peca. A palavra aqui está falando, usando um pecador para aquele que vive na prática do pecado, aquele que é caído, aquele que adultera e volta para casa tranquilo e dorme com a cabecinha no travesseiro tranquila. É diferente de um homem e de uma mulher temente a Deus, que pode até cair, conversar, sei lá, com uma mulher ou com um homem no WhatsApp, mas na mesma hora dá um constrangimento no coração, na mesma hora dá um arrependimento, na mesma hora pede perdão a Deus, não dá prosseguimento, não deixa o pecado florescer. Ele está falando aqui para você que luta contra o pecado, porque o cristão luta contra o pecado diariamente. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente e siga-me. Negar a si mesmo, cruz, mortificar a própria carne, não tem nada a ver com sofrimento. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Ei, meu irmão, as más companhias corrompem os bons costumes. Se tu começar a andar com um pessoal que gosta de pornografia, tu vai ser enredado pela pornografia, engodado pela pornografia. Sabia disso? Se tu começar a andar com um pessoal que gosta de tomar cachaça, tu em breve vai estar aí tomando cachaça, rapaz, alcoolizado, pecando, embriagado. Você não vai sair do mundo. Você não vai parar de andar com pessoas do mundo, lógico. Não tem como, a não ser que você morra. Mas você deve andar com pessoas do mundo sendo sal e luz, fazendo a diferença nessa terra. Não é andando igual a eles, não. Provérbios 1 começa no 10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Ei, meu irmão, o pecador sempre vai tentar, não quer pecar só não. O pecador nunca quer pecar só. Ele quer sempre levar alguém com ele. Ele quer sempre te levar com ele. Sabe por quê? Porque o pecador é comandado pelo demônio. É como Lutero disse, né? O ser humano é como uma besta, um jumento, né? Que a gente chama aqui no Ceará jumento. O ser humano é como uma besta, ele é montado ou por Jesus ou por Satanás. Por que tu é montado? Eu sou montado por Cristo. Por que na macumbaria eles chamam de cavalo a pessoa que recebe o santo lá, o demônio? Porque o demônio vem e monta nele, aí chama de cavalo. E ele não vai querer, o Satanás não quer ir só para o inferno. Ele sabe que vai, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Cumpriu-se o que tinha lá em Gênesis 3,15, que viria um da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, já esmagou. Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Mas ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder com ele. E aqueles que ele comanda não querem pecar só. As trevas não suportam a luz. Se tem uma roda de homens, de negócios, advogados, seja o que for, que não são tementes a Deus, eles estão falando sobre mulher ou sobre dinheiro fácil. E aí você chega, a roda se desfaz. A roda se desfaz. Porque ele sabe que você não vai compactuar. E não vai ficar calado não, vai falar. Porque a gente não tem que ficar calado não. A palavra diz que nós não devemos julgar pessoas, mas condutas é nossa obrigação julgar. A palavra diz: não sejam cúmplices com as obras infrutíferas da treva. Antes reprovai, temos que reprovar. Provérbios 1,10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta.
Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos, deixa eu só aqui reiniciar o vídeo do Instagram, ok? Aqui no Instagram ele tem, é melhor assistir pelo YouTube, muito melhor, porque o Instagram tem uma história aqui de 40 minutos apenas e eles vai ficar sem Instagram aí. Então, não sei como é. Então, amados, vamos continuar aqui. É sempre melhor assistir pelo YouTube e pelo Facebook. E aqui eu também estou pelo Periscope. Deus te abençoe, meu irmão. Você que entrou aí pelo Periscope, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe e te proteja, no poderoso nome de Jesus Cristo. E abra o seu entendimento para a palavra de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bem preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Olha o que o endemoniado, o que aquele que segue o inimigo, o que aquele que não teme a Deus faz. Ele quer te seduzir. Ei, meu irmão, infelizmente eu vejo isso aqui de vez em quando acontecer com pessoas cristãs, com pessoas que são tementes a Deus. Sabe? Infelizmente eu vejo muito acontecer isso. Pessoas que, no momento de fraqueza, se acompanham de má pessoas, e essas más pessoas começam a seduzir. Vamos, cara, vai dar certo. Ei, é só isso aqui, ninguém vai saber não. Tu vai ter dinheiro para fazer aquilo outro. Dá. Voltando aqui pelo Instagram mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entra, botar Só um minuto, amado. Dá. Glória a Deus. Vira a câmera. Glórias a Deus. Então, meu irmão, nunca quem vai pecar só não. Ele vai querer sempre levar você com ele. Principalmente se tu for cristão. Porque o crente, ele é todo o tempo observado. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. O que é não se pôr a caminho? Meu irmão, nem cogita ir com eles.
Meu irmão, nem cogita sair do teu lugar para andar com quem está indo andar para pecar. Aquele cara que está indo sair com a mulher casada. Aquele cara que é casado e está indo para a casa de massagem. Aquela mulher que é casada e está indo se encontrar com amante. Aquele cara que, embora solteiro, está indo para o prostíbulo. Aquele cara que está indo entrar numa corrupção. Não vai com ele. E a palavra continua dizendo: fique com seus pés longe das suas veredas. Fica longe, meu irmão, desse tipo de gente. O que é vereda é o caminho. Fica longe do caminho desse pessoal. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam em derramar sangue. É muito triste, irmão. Você vê às vezes um cara que viveu a vida toda, até no evangelho, numa igreja. Aí por algum motivo ele se afastou do ministério. Aí ele começou a andar com pessoas que não deveriam andar. E aí de repente ele se vê envolvido no assalto. De repente ele se vê envolvido no estelionato. De repente ele se vê envolvido no furto. Eu já vi acontecer isso várias vezes. Eu sou advogado criminalista há 15 anos. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Se envolver até com homicídio. E está aqui, tudo aqui em Provérbios 1. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Isso aqui acontece todo dia. Vamos engolir os vivos, como o mundo dos mortos inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Acharemos a nossa casa, encheremos a nossa casa de despojos. Ou seja, nós vamos encher a nossa casa de roubo, de furto, de coisas alheias. E aí Deus diz: meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas. Oh, meu irmão, não anda não. Não anda com esse pessoal não. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Eles vão caminhando, meu irmão, para o próprio mal deles. Pois em vão se estendem. No 17 diz, Provérbios 1,17. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Aqui ele está dizendo: a pessoa que vai caçar com a ave, é em vão que joga a rede, se a ave estiver olhando. Não vai dar certo. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Ei, meu irmão, quando uma pessoa acha que está fazendo mal a alguém, está fazendo mal para ele mesmo. Veja aí esses políticos corruptos, bandidos que nós temos no Brasil. Eles roubam por um tempo. Eles cometem um crime de peculato por um tempo. Até durante uma pandemia dessa tem aí bandido se aproveitando. Bandido que foi eleito governador, prefeito, vereador, deputado, senador. Mas não adianta, eles estão armando arapuca para eles mesmos. Lá na frente vai ser descoberto. Lá na frente, vejo um governador daquele do Rio de Janeiro, bilhões de reais. De que adiantou? O homem está preso de short e camiseta dentro de um presídio, sujeito a todo tipo de coisa. De que adianta, meu irmão? E o pior é após a morte ir para um local de sofrimento, que o sofrimento daqui é minúsculo na frente. E termina em Provérbios 1,19. Este é o fim de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Presta atenção. Provérbios 1,19. Este é o fim de todo ganancioso. Aqui não diz que é o fim de alguns gananciosos. Quem é ganancioso? É quem tem gana do que não é dele. É aquele que tem gana da mulher alheia. É aquele que tem gana do dinheiro alheio. É aquele que tem gana do carro alheio, do celular alheio. E para obter o que ele tem gana, ele vai lá e toma, e usa de violência, e comete crime.
Este é o fim de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Achei interessante essa passagem, porque a Bíblia fala dos frutos da carne, né? Os frutos da carne é adultério, corrupção. Então tem gente que diz, o espírito de adultério. Não tem espírito de adultério. O adultério é fruto da carne. Né? É fruto da carne, está dentro de você, é um mau desejo. Mas aqui ele está falando de um espírito de ganância. Então tem um espírito ganância que influencia as pessoas, um espírito mau, que influencia as pessoas que não têm Deus como seu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As pessoas que estão andando em pecado. Elas são conduzidas por um espírito, uma possessão de ganância, que tira a vida de quem é possuído por esse espírito. E voltando aqui para o nosso texto principal, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 4, estamos agora no 5. Aqui é a segunda tentação que o diabo tentou contra Cristo. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse... O pináculo do templo é a parte mais alta do templo, onde você via toda a Jerusalém, toda a cidade santa. E disse, se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Satanás aqui pegou Jesus em um momento talvez de dúvida, no sentido de provisão, né? Fome, sede. E Satanás achou que ele poderia estar desesperado, como muitos estão hoje aí. Talvez até alguém que esteja me assistindo aqui pode estar nesse momento desesperado. Pode estar nesse momento em desespero por causa desse coronavírus, por causa da pandemia, por causa da quarentena, por causa da falta de dinheiro, por causa das contas a pagar. E aí Satanás diz, pula, se tu é o filho de Deus, pula, que ele ordenará anjos para te pegar. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ei, meu irmão, espera o tempo de Deus. Deus diz que um justo não passa necessidade, não passa fome e não mendiga o pão. Então espera o tempo de Deus, meu irmão. Tá difícil? Se acalma aí. Eu duvido que você esteja como Jó esteve. Um homem mais rico da terra, do Oriente, que tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres belíssimas. Casa, tudo, e teve tudo retirado. Deus permitiu que Satanás matasse todos os filhos de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse até a saúde de Jó. Só não permitiu que ele tocasse na vida de Jó, porque enquanto há vida há esperança. E ali Jó estava sentadinho numa coxia, uma calçada, no chão, se coçando com um caco de telha, porque ele tinha tumores malignos, câncer da cabeça aos pés. E a mulher de Jó disse, tu ainda está vivo, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse, mulher, falas como uma louca. Já pensou o que é isso? Aí as pessoas chamam de paciência de Jó. Isso tem nada a ver com paciência. Jó devia estar ali sem paciência nenhuma. Aquilo ali se chama temor a Deus. Jó não tinha nada de estar paciente. Ele tinha temor e tremor diante de Deus. E Jó respondeu, mulher, falas como louca. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. E ali Deus provou Jó no deserto. Satanás usou até a esposa de Jó para tentá-lo. E ele permaneceu fiel. Talvez o inimigo vai usar muitas pessoas para te tentar nessa quarentena, para aproveitar a tua instabilidade emocional, para aproveitar o teu medo do financeiro, da incerteza. Uma coisa que deixa o ser humano extremamente temeroso é a incerteza do futuro.
É por isso que a palavra diz que nós temos que andar pela fé, não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. É pela fé, a certeza das coisas que não se veem. Sabe o que é isso? Você ter certeza de uma coisa que você não consegue ver. Fé é o nome disso. Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ei, meu irmão, se tem algum dominado pelo inimigo aí perto de ti dizendo que tem que se matar, ou se não tem ninguém perto, mas tem uma vozinha na tua cabeça aí dizendo: se mata, tu não aguenta mais não, se mata, não dá mais pra ti não, acaba com esse sofrimento, vai pra janela e pula, é um salto e um ponto final. Ei, que o Senhor repreenda esse pensamento na tua vida. Que o Senhor repreenda qualquer pensamento de morte na tua vida. Tu ainda tem muito para viver. Se o inimigo está tentando colocar isso na tua cabeça, é porque Deus não vai te usar muito. Se o inimigo está colocando na tua cabeça que tu tem que morrer, que tu tem que pôr um ponto final, que tu tem que ir embora, vai dar um ponto final nisso tudo com a morte, é porque Deus tem um plano grande na tua vida. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Eu estou aqui apenas repetindo o que está na palavra, amém? Não sucumbe a pensamento de morte, meu irmão. Deus vai fazer muito na tua vida ainda. Creia nisso. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aguarda o tempo de Deus, meu irmão. Lá em Deuteronômio 6, no 12, diz o seguinte: tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Meu irmão, esquece o resto. Esquece santo de barro. Esquece imagem talhada que está no teu pescoço. Tira isso fora. Esquece de dedicação a santo. São humanos como todos nós. Só existe um por qual chegamos a Deus, chamado Jesus Cristo. Temam ao Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. No 14 ele diz: não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiveram à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Ei, meu irmão, ter de ser destruído por Deus não é essa morte, não. Quando chegam para a pessoa que está em depressão e mandar ela se matar, dizendo que vai ser o fim, que ela põe um fim naquilo, isso é uma mentira de Satanás. Não tem nada de fim, não. Porque no momento que você fecha o olho após a morte, você abre imediatamente na presença de Deus. E aí você vai entrar num gozo eterno, em uma alegria, em uma satisfação que você nunca imaginou, ou você vai entrar num sofrimento maior, infinitamente, do que qualquer sofrimento que você já tenha tido nessa terra. E no 16 diz: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Sabe o que é isso aqui? Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Aqui está fazendo referência ao momento em que o povo, guiado por Moisés, vindo do deserto para a terra prometida, já próximo a entrar na terra prometida, passou um período de sede. E ali começaram a blasfemar. Um povo que viu o mar vermelho ser aberto diante deles. Um povo que viu a pessoa ser picada por uma serpente e olhar para uma imagem que Deus fez de uma serpente pendurada numa haste, fazendo referência a Cristo, e ser curado do veneno. Pessoas que caminharam no deserto 40 anos e não tiveram fome nem sede no deserto, e nem passaram frio nem calor, porque caiu maná do céu, que era o alimento, porque tinha coluna de fogo para esquentar durante a noite, porque tinha nuvem densa que representava a presença de Deus e que barrava os raios solares durante o dia, cobrindo ali milhares de pessoas, milhões de pessoas.
E essas pessoas, mesmo assim, reclamaram por causa de um momento de sede. Ei, meu irmão, não reclama não. Se tu tem água, nem que seja na torneira para tomar na tua casa, não reclama não. Tem gente que nem na torneira tem. Se tu tá comendo só macarrão, miojo, puro, não reclama não, porque tem gente que nem o miojo tem. Deus proverá. Agora, cabe a ti buscar o Senhor de todo o coração e entendimento, e tudo mais Ele fará. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Em Massá, os homens reclamaram de Moisés, porque não tinha água. Eles não esperaram por Deus. No 17 diz: guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Ei, meu irmão, anda reto diante de Deus. Quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, mortifique os seus maus desejos todos os dias. Mortifique a si mesmo todos os dias. Tome sua cruz e siga-me. É isso que ele está dizendo. Ande reto aos olhos de Deus. Pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem. Tudo te vai bem, meu irmão. Se tu não é adúltero, tudo vai bem. Tu não tem um risco de ter um amante na tua casa te perturbando com a tua mulher. Tu não tem um risco aí de ter um amante na tua casa te perturbando com o teu marido. Tudo vai bem. Se tu trabalha honestamente, compra aquilo que pode comprar, paga, tu não vai ter cobrador na porta da tua casa te cobrando. Tudo vai bem. E Deus ainda faz mais, ainda dá uns mimos ainda. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem, olha aqui, quando no futuro os seus filhos perguntarem, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Ei, meu irmão, se tu passar... Tu sabe o que é maldição? O pessoal pensa que maldição é eu te amaldiçoo, eu te rogo praga. Tem nada a ver. Ninguém tem poder de amaldiçoar ninguém não, de rogar praga não. Ninguém. Maldição é comportamento. O cara é alcoólatra. O filho é alcoólatra. O neto é alcoólatra. O cara é prostituto, o filho é prostituto, o neto é prostituto, a mãe é prostituta, a filha é prostituta, a neta é prostituta, e aí vai. O pai é corrupto. Não vi aí aquele Aldebrecht? Com quem foi que aquele Marcelo Aldebrecht aprendeu corrupção? Com o pai dele. O pai dele construiu um império em cima de corrupção e ensinou para o filhinho: ó, é assim, filhinho. É isso que é maldição. Tu sabe como é que quebra a maldição? É quando alguém nessa linha, pai, filho, neto, bisneto, se converte ao cristianismo, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali é quebrada a maldição, passa a ter vida reta. E aí, quando no futuro os nossos filhos, de nós que somos cristãos, perguntarem: o que significa esses testemunhos, pai? Esses estatutos, essas ordenanças, esses juízos que o Senhor nos deu. E aí vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó. Nós diremos assim: nós éramos escravos do pecado. Eu não queria beber, mas bebia porque eu era escravo do pecado. Eu não queria me prostituir, mas me prostituía porque eu era escravo do pecado. Eu não queria adulterar, mas eu adulterava porque eu era escravo do pecado. Eu não queria roubar, mas eu roubava porque eu era escravo do pecado. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Ei, meu irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida. Eis que estou na porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e cearei contigo, diz o Senhor. E com mão poderosa Ele te resgata do charco de lodo e de lama do pecado. E aqui nós temos a terceira e última tentação. Mateus 4:8.
O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Ei, meu irmão, tu sabia que Satanás enriquece gente por aí? Satanás não está preocupado se tu é pobre ou rico, não. Se tu sendo pobre, tu serve a ele, a Satanás, ele quer tu bem pobrezinho para tu servir a ele mais e mais. Se tu sendo rico, tu serve a ele, a Satanás, ao diabo, ele vai fazer tu ricar para tu servir a ele mais e mais. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, as riquezas, os poderes, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Ele queria ser adorado pelo próprio Cristo. Muitos hoje adoram Satanás, alguns até abertamente falam, outros adoram quando vão num candomblé, num espiritismo, numa macumbaria, colocando a sua vida não na mão de Deus, mas na mão desses demônios. Então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás. Está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Sai de reto, Satanás. Eu adoro só a Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu adoro só a Deus, Pai Todo-Poderoso, e mais a ninguém. E eu presto culto somente a Ele. Você que está aí no Instagram agora, você que está aí no YouTube, no Facebook, você que está aí no Periscope agora, você está prestando culto ao Deus Altíssimo. Tem gente que agora está no outro Instagram por aí, ouvindo piada imoral, prestando culto a Satanás. Tem gente que está agora aí no outro canal YouTube, assistindo live de gente bebendo e falando pornografia, prestando culto a Satanás. Tem gente que agora está no Periscope aí, mostrando o corpo e vendo o corpo de gente já na roupa, prestando culto a Satanás. 1 Timóteo 6,5 diz: e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente e pervertida. Vou repetir, 1 Timóteo 6. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cujo mente é pervertida, a mente é pervertida, e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui em 1 Timóteo 6 vai falar de lucro, de riqueza. E ele começa falando de gente que supõe que a piedade é fonte de lucro. O que é a piedade? É a palavra de Deus, é o Evangelho. Tem gente que acha que o Evangelho é fonte de lucro. Tem pastor por aí que nunca trabalhou na vida e mora em mansão, em condomínio. Tem pastor por aí que nunca trabalhou na vida e tem avião. Tem pastor por aí que nunca trabalhou na vida e é milionário. Como? Com o dinheiro do dízimo e da oferta. O dízimo e a oferta é errado? Não, é bíblico. O errado é o ladrão que furta o dízimo e a oferta, mas vai pagar conta com Deus aqui nessa terra ainda e na vida vindoura, que é pior. Ei, meu irmão, o dízimo e a oferta não é para ninguém ficar rico, não. Não é para ninguém ficar por aí esbanjando dinheiro, não. Um pastor é digno de receber um salário se ele se dedica única e exclusivamente ao ministério. Mas o nome já está dizendo salário. Não é um empresário, não, que arrecada o dízimo da igreja todinha e bota no bolso, como eu já vi pastor aí botando 80 mil reais por mês no bolso, como se fosse empresário, mercador da fé, e ainda vende objeto na igreja. Se Jesus viesse aqui fisicamente, como ele virá um dia, mas se ele viesse agora, ele faria um chicote de novo e quebraria tudo. E tu que está comprando o bichinho ungido, a arquinha ungida, o azeitezinho ungido, está dando dinheiro para Satanás. 1 Timóteo 6,5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Eles são privados de Cristo. Eles são privados da presença de Cristo. Eles não têm a presença de Cristo, supondo que a piedade é fonte de lucro, que a igreja é fonte de lucro para eles enricarem. E 1 Timóteo 6,6 fala: de fato,
Grande fonte de lucro é a piedade, como o contentamento. Com o contentamento. Olha o que ele diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. A piedade, o evangelho, você ser convertido ao Senhor é grande fonte de lucro, com o contentamento. Sabe por quê? Porque você passa a ser contente com o que tem. Quando a Bíblia fala para você, adorar o Senhor, clamar ao Senhor com oração e ação de graça, as ações de graças é você agir com contentamento, dando graças a Deus por tudo que você tem. De fato, grande lucro é a piedade, com o contentamento. Porque você passa a ser contente em Cristo, contente com a esposa que você tem, contente com o marido que você tem. Antes de tu reclamar da tua esposa aí, pensa em gente que queria casar e nem esposa tem. Pensa em mulher que queria casar e nem marido tem. E quando tem, é um que bate nela. Quando tem, é um que faz ela ser humilhada, passar fome, surra. E o marido que vive no adultério, na prostituição. Levanta a mão para o céu, tu tem um marido cristão que te respeita, não te adulterando, não adulterando contra você. Antes de tu reclamar do teu carro, lembra de quem anda de ônibus. Antes de tu reclamar do ônibus, lembra de quem anda a pé, porque não tem dinheiro nem para o ônibus. Contentamento. Contentamento. Quando tu é contente, tu fala como o apóstolo Paulo. Eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter bonança, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é passar calor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso quer dizer que você suporta tudo com contentamento. Naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo. E no Timóteo 6,7 ele diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ei, meu irmão, nesse coronavírus aí, tanta gente que tem dinheiro para viajar, em milha para viajar. E aí, tu tá podendo viajar? E aí, tu tá podendo ir para algum canto? Tá não, né? E aí, tu que tem um carrão, tá podendo passar no carrão? Tá não, né? Tu comprou aquele perfume caro, R$700 de perfume. Tu tá usando ele para ficar dentro de casa, para ir para a sala, para ir para o quarto, para a cozinha, para o banheiro? Tá não, meu irmão, porque Deus está dizendo: ei, para. Como é que tu compra um vidro de perfume de R$600 e tu nunca parou para dar um pacote de biscoito para um pobre que está passando fome no sinal? Como é que tu compra um vidro de perfume que custa R$1.000 e tu nunca parou para dar um bolacha creme crack para alguém que está passando fome? Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento, me sustentar, você tem onde morar, você tem o que comer naquele dia, você é um ovo. Estejamos contentes, dai graças pelo alimento, pela moradia, pela família. Tua família pode ser bem pobrezinha, mas está aí com saúde. E pode ter gente aí milionária que daria tudo para estar com a tua saúde e não pode. Mas os que querem ficar ricos, diz no 9, 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insanos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ei, meu irmão, não vale tudo por dinheiro, não. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra está dizendo aqui, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, tá? Não é o dinheiro, não. Dinheiro é bênção quando você usa para a coisa certa. Sabe por que a palavra diz que nós devemos trabalhar? É para tirar o sustento do nosso próprio trabalho. Foi um castigo pelo pecado original. Agora, sabe para que nós devemos trabalhar e ganhar dinheiro? Para ajudar aqueles que não têm, é o que a palavra diz. Porque o dinheiro é bênção. E ele transborda em bênção também.
Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a pessoa que ama o dinheiro furta. A pessoa que ama o dinheiro engana o irmão no inventário. A pessoa que ama o dinheiro engana a própria mãe, o próprio pai, o próprio filho. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé. Gente crente em Cristo. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Nós temos aí, deputados federais crentes. Não vou entrar aqui no mérito se eles são crentes ou não, não. Só quem sabe é Deus. Mas uma coisa nós sabemos. Pelo amor ao dinheiro, pela cobiça, eles se desviaram da fé. E se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Estão presos aí, passando vergonha, né? E vamos para Mateus 4, que é o último versículo do nosso texto base hoje. Após as 3 tentações que Satanás tentou, o diabo tentou contra Cristo, Mateus 4,11 diz: com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ei, meu irmão, quando tu passar pela prova, tu vai ser servido por anjos. Deus não vai fazer materializar um anjo que está aqui ao teu redor, porque está, para te servir não, mas ele vai se utilizar de pessoas para te servir. Vai vir aquele cliente, vai vir aquele dinheiro, vai vir aquele suprimento. Tu só tem que passar pelo deserto sem sucumbir à tentação. Sabe o que diz Tiago 1,12? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Ei, eu tenho Jesus Cristo como sumo sacerdote, que entrou no céu. Nunca ninguém tinha entrado antes. Nunca ninguém com corpo humano, carne humana, tinha entrado no céu. Jesus, quando veio em espírito, ele entrou no ventre de Maria em um feto, e ali ele nasceu um homem, um bebê, Jesus. E ali ele passou o seu período aqui na terra, e foi homem obediente até a morte de cruz. E por ser obediente, ao 3º dia ele ressuscitou, e teve o nome exaltado acima de todo nome. E ele passou 40 dias aqui na terra. E ele marcou com os seus 11 apóstolos, que um já tinha traído e morrido, para ir se encontrar com ele, para assistir ele, dar as últimas orientações e fisicamente ascender aos céus. Ele foi subindo, está lá em Atos, subindo, e eles olhando para cima e vendo aquele corpo subindo. Ele não sumiu, não. Não é aquele negócio de arrebatamento de massa que sumiu, não. Ele foi flutuando. A palavra diz que até as nuvens o encobrirem. E quando os apóstolos continuaram olhando para cima, apareceram 2 homens de branco e disseram assim: por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, irá descer da forma que subiu. Ele voltará. E ele está voltando. Da mesma forma que ele foi. E só que ele não vem mais como cordeiro humilde, não. Ele vem em glória, com poder e majestade, para esmagar o pecado e o pecador. Esquece essa conversa mentirosa de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e abomina o pecador. Mas nós, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, porque ele entrou ali fisicamente no céu, como sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, nós conservemos firmes a nossa confissão. Tu é crente? Tu é crente? Tu é crente? Pois fica firme na tua confissão. No 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote não é um que não se compadece das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A palavra está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é ser humano, que sabe o que é ser tentado, que sabe o que é ter mau desejo. Mas ele foi tentado em todas as coisas como nós, a nossa semelhança, mas tem um porém, sem pecado. Ele não pecou, ele não tinha pecado.
Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ei, é o momento de tu entrar na presença do Senhor, é agora. É o momento de tu clamar ao céu. Senhor, está difícil, essa quarentena está difícil, a questão financeira está difícil. Eu estou com medo de pegar essa doença, Senhor. Me dá o livramento, Senhor. Não deixa eu ser tentado nessa quarentena, Senhor. Que eu consiga me acertar mais com a minha mulher, com os meus filhos. Que o Senhor repreenda o divórcio na vida de você que está em quarentena. Em nome de Jesus. Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Ei, ele fez propiciação pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele verteu o próprio sangue santo dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entende, meu irmão, por que tu foi tentado. Ele entende até porque talvez tu tenha caído, apesar de ele nunca ter caído. Mas ele entende e sabe que se você quiser se levantar, você se levanta. Que se você quiser vir para os braços do Pai, você vem. Que se você quiser ser cristão, você vai ser. E que se você quiser salvar sua alma no fogo eterno, você salva. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ei, ele foi tentado e ele superou. E ele é poderoso para me socorrer e te socorrer na hora da tentação. Na hora da tentação, tu está sendo tentado por uma mulher ou por um homem, tu não vai nem correr para teu esposo, para tua mulher não, tu vai correr para a Bíblia. Tu está sendo tentado por um dinheiro ilícito, por um dinheiro honesto, tu vai correr para a palavra. Tu vai correr para a igreja, para orar com o teu pastor, pedir oração pelo teu pastor. Se tu está numa igreja que o teu pastor não tem acesso, você não tem acesso a ele, sai de lá que tu não tem pastor não. Para finalizar, meu irmão, Gálatas 6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ei, meu irmão, se a gente pegar algum irmão sendo tentado, irmão em Cristo sendo tentado, se um do mundo a gente vai dar a palavra, se uma pessoa dominada por Satanás, dominada pelo pecado, nós vemos ele caído ali, nós vamos dar a palavra, nós vamos ministrar uma palavra, nós vamos tentar resgatar aquela alma. Por que se um irmão nosso cair, nós não vamos resgatar? Resgatar não é ser conivente com a conduta dele não, com o pecado dele não. É ser até duro, no sentido de exortar, mas de dizer: ei, meu irmão, eu estou aqui do teu lado, se tu quiser se levantar, eu te dou a mão, eu te puxo. Se tu quiser se levantar, eu te dou a mão, eu te puxo. Nós vamos ler palavra, orar, vamos falar com o pastor, vamos para a igreja, vamos para o culto. Não é ser conivente não. Ai, virou gay, eu vou abraçar e vou amar mais. Vai não. Amar mais não é ser conivente não. Amar mais não é abraçar e beijar não. Amar mais é dizer: eu não quero dar para o inferno não. Isso aí está errado. Isso aí é a mesma coisa do adúltero. É a mesma coisa de um zoófilo, de uma prostituta. É tudo pecado sexual. Eu estou aqui para te ajudar, mas não é para te dar abraço e beijinho dizendo que tá tudo bem não. Tá tudo errado, sabe por quê? Porque se tu morrer agora, tu vai queimar no fogo do inferno. Eu te amo, eu quero você na glória. Eu estou aqui para te ajudar, para te dar a mão. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos perseverar. Mortifica a tua carne. Isso não tem a ver com sofrimento carnal, não. É mortificar o mau desejo e seguir a Cristo. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ei, todo conflito da tua vida vem dos prazeres que tu quer fazer que são contrários a Deus. Às vezes o cara é rico, é casado com uma mulher bonita e vive no sofrimento, na gritaria, na briga. Por quê? Porque ele tem um mau desejo dentro dele, quer ter toda a mulher. Às vezes a mulher é casada com um cara correto, com um cara que sustenta tudo, mas ela vive em conflito porque ela quer outro homem. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês?
Tiago 4:1. E no 2 diz, vocês cobiçam e nada têm. Meu irmão, quem cobiça um carro, compra e quer outro. Aí compra e quer outro. Aí compra e quer outro. Quem é casado e quer um amante, tem um amante, mas aí não quer mais não, quer outra, aí quer outra, aí quer outra. Aí daqui a pouco não vale mais de 1 a 1 não, tem que ser com 2, com 3, swing, suruba, orgia, tudo que não presta. Cobiça e nada tem, porque nunca se satisfaz, nunca tem contentamento. Tu sabe por que o ladrão é sempre pego, o estelionatário, um político corrupto? É porque ele não se contenta com 1 milhão, ele quer 2. Aí ele tem 2, ele quer 3. Aí ele tem 3, ele quer 10. Aí ele tem 10, ele quer 40. Aí ele tem 100 milhões, ele quer 1 bilhão. E ele vai ser pegue. Um abismo puxa o outro. Cobiça e nada tem, porque não tem contentamento, porque quem dá contentamento é Jesus Cristo. Mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Não pedem a Deus o que é para ter, de acordo com a vontade de Deus. Pedem e não recebem. Eu já vi no Fantástico, passou ao nosso assisto mais Fantástico, mas 20 anos atrás, os corruptos de mão dada rezando pela corrupção. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ei, meu irmão, se tu gosta das coisas do mundo, tu ama o carnaval, tu ama o forró, tu ama a sensualidade. Quando eu falo forró, não é o ritmo, é o forrozão, a sensualidade, a bebedeira, a briga, a droga, a esbórnia, como é o funk, como é o rock. Não estou falando do ritmo, estou falando das festas do mundo. Se você é gente infiel, que a palavra diz. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ei, eu também sou filho de Deus. Não, tu pode ser inimigo de Deus. Tu só é filho de Deus se tu crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É Bíblia isso. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tu que tem o Espírito Santo, Ele está falando aqui, tu que já é cristão, quando tu começa a se seduzir pelas coisas do mundo, é um tipo de ciúme que o Espírito Santo, que Deus tem de nós. Não é aquele ciúme pecaminoso, é o ciúme no sentido de dizer, ei, tu é meu, cara, eu tô te dando aqui manjar, tranquilidade, vida boa, o que tu quer com essa lama, com essa porcaria aí? Eu tô te dando um esposo, o que tu quer com essa amante que vai destruir a tua vida? Eu tô te dando um emprego, o que tu quer com esse dinheiro ilícito vai levar tu para dentro de um presídio. E no 6 e 7, terminar aqui agora lendo Tiago 4, no 6, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são soberbos? Pode ter uma pessoa que aqui na terra você acha que ela é humilde. Que cara humilde. Que cara... Por quê? Porque ele não se acha ricão mesmo sendo, fala com todo mundo, fala com o pobre. Mas se ele é adúltero, ele é soberbo. Ele é soberbo diante de Deus. Se ele é corrupto, ele é soberbo. Ele é soberbo diante de Deus. Porque ele está resistindo a Deus. Ele está sendo soberbo. Ele está dizendo, Deus lá pode nada, sou eu que posso com meu furto, meu roubo, a minha violência, com o meu adultério. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde é aquele que é humilde diante de Deus, aquele que diz, Senhor, não mereço nada além da morte. Miserável homem que sou, misericórdia da minha vida. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Foi isso que Jesus fez na passagem que nós lemos hoje. Aqui está a receita. Portanto, sujeitem-se a Deus. Se sujeita a Deus, meu irmão, se curva humildemente. Se isso é para ter uma mulher, só tem um. Se isso é para ter homem, só tem um. Se é para trabalhar honestamente, trabalha honestamente. Se não é para mentir, não ama. Se é para fazer o bem até pelo inimigo, faz o bem para o teu inimigo. Sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo,
Como é que nós resistimos ao diabo? Não é com aquela história de tá amarrado, ei Satanás, eu te repreendo. Tu repreende o quê, cara pálida? Nenhum anjo, quando lutou com o próprio diabo, com o próprio Satanás pelo corpo de Moisés, ele ousou dizer, eu te repreendo. Ele disse, o Senhor te repreenda. Tu não repreende nada, rapaz. Tu só tem como resistir ao diabo, sabe como é? Fugindo do pecado. Na hora que o diabo te tenta, sabendo qual é o mau desejo que tu tem dentro de ti, e tu corre do pecado, foge do pecado, como José fez, fugindo da mulher de Potifar que queria adulterar com ele, tu foge do pecado, você está resistindo a Satanás e ele foge de você. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ele está dizendo, pecador, tu está todo sujo, está com as mãos sujas de pecado. Lava as mãos, limpa as mãos. Não é como Pôncio Pilato fez, não. É lavagem cerebral, que o pessoal diz que crente faz lavagem cerebral, né? Mas tem que ser com a Bíblia. A palavra lavar a imundícia da tua cabeça, dos teus pensamentos maus, pornográficos, imundos, de maldade, de ruindade, de vingança. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Quem é o indeciso? É aquele cara que vai na igreja, aí vai no domingo na igreja, todo domingo ele vai na igreja, mas ele não toma uma decisão por Cristo. Ele pode até ter levantado a mão na igreja, grande coisa, mas vive do mesmo jeito. Sai da igreja e vai para um motel, sai da igreja e vai para um bar, sai da igreja e vai para um barzinho na Praia de Iracema, toca na igreja, depois vai tocar no barzinho, no forró. É um indeciso. Sabe o que o indeciso vai ser feito com ele? Vai ser vomitado. É melhor que seja quente ou frio, porque os mornos eu vomitarei, diz o Senhor. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforma em pranto e que a alegria de vocês se transforma em tristeza. Quando uma pessoa vai num culto que tem uma palavra correta, uma palavra de arrependimento, e ela diz no final, achei tão lindo, não entendeu nada. Não entendeu nada. Como é que achou linda a condenação dela ao inferno, meu irmão? Agora, quando uma pessoa vai no culto e ouve uma palavra dessa, e ela se arrepende, e ela se quebranta, e ela diz, eu não vou mais fazer, Senhor, dai-me forças, eu não quero mais pecar, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu reconheço o Senhor como único Senhor e Salvador. Aí essa pessoa, ela produziu arrependimento digno de salvação. E termina no 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Ei, meu irmão, te humilha diante do Senhor, reconhece que tu é um pecador. Eu não roubei, eu não matei, tu roubou e tu matou, e tu adulterou. Jesus disse, a letra diz, não adulterarás. Eu digo, se tu olhar para outra mulher com mau desejo, tu já adulterou. A palavra diz, não matarás. Eu digo, se tu intentar um mau pensamento contra algum irmão, tu já matou, tu já é homicida. Ele está dizendo, sem mim ninguém consegue. Se humilha, reconhece, eu reconheço, miserável homem que sou. Sem Jesus Cristo eu só sirvo para ir para o inferno e para sofrer a eternidade, mas por misericórdia de Deus, para honra e glória do nome do Senhor, Ele me resgatou do charco de lobo de lama. E é por isso que hoje eu estou aqui no domingo, conversando com você sobre a palavra, estudando a palavra, pregando a palavra. Eu não estou na televisão vendo pornografia, e nem estou metido em jogatina, e nem planejando como enganar alguém. E agora sim, para nós finalizarmos, só para você entender o que esse versículo quer dizer. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqueles que creem no Senhor serão exaltados. Romanos 8, 26 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora entenda aqui o mistério da fé. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, este glorificou. Para a gente terminar, meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Deus te conhece
antes de tu estar no ventre da tua mãe. Deus te conhece desde a fundação do mundo. E se tu está aqui ouvindo agora essa pregação, é porque, por mais que você se ache pecador, você está, na verdade, com sede e fome da palavra. Você está buscando a Deus. Você é um predestinado. Você foi predestinado para ser o remanescente fiel, igreja de Cristo. E os que predestinou, Ele também chamou. Tu está aqui assistindo agora porque é um chamado irresistível. Nem eu nem você estaríamos aqui agora se não tivesse um chamado irresistível de Deus, não. Nós estaríamos assistindo qualquer série aí. E as séries agora, tudo é com negócio de homossexualismo. Todas. Não tem um que do meio para o fim não tem homossexualidade. Para perverter as crianças, perverter os adolescentes e até os adultos. Mas você está aqui agora, ouvindo palavra. Aos que predestinou, Ele chamou. E o chamado de Deus é irresistível. Se fosse irresistível, nem eu nem você estaríamos aqui, não. Nós resistiríamos por nosso mau desejo. Mas quando Ele chama, nós não resistimos. Glórias a Deus por isso. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Ei, nós não merecemos nada além da morte. Mas Ele nos predestinou e nos chamou. E quando nos chamou, nós reconhecemos o Senhor Jesus. Ele nos justificou com o sangue do Cordeiro. E agora quando Deus olha para nós lá do trono dele, Ele não vê mais um pecador miserável. Ele vê um pecador mais coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, justificado pelo sangue do Cordeiro. O único justo, Jesus Cristo. E um dia, depois que eu morrer e que você morrer, que nós estivermos na presença do Senhor no paraíso, no dia que Ele for voltar a essa terra aqui, da mesma forma que Ele subiu, Ele vai descer. Só que agora em honra, em glória e majestade. Os nossos corpos que estarão nos túmulos, ou no mar, ou cremado, onde for, esses corpos ressurgirão. Só que um corpo glorificado. E aí nós vamos juntar novamente o nosso espírito com o nosso corpo agora glorificado. E seremos glorificados à vista de todo mundo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que essas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso da glória que há de vir em nós, que Jesus fará em nós diante de todos. Você crê? Amém, meu irmão, se você crê. Glórias ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor para eu fazer uma oração pela sua vida. Amém? Pela sua família, pela sua vida. A honra e glória de Deus. Está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar. Se você, meu irmão,